História do movimento pentecostal que atingiu várias partes do mundo no século XIX, na Rua Azusa, e transformou-se em uma poderosa fogueira divina, aonde centenas e milhares de pessoas de todos os pontos da América, ao chegar atraída pelos acontecimentos e para ver o que estava se passando ali, eram batizadas com o Espírito Santo, e ao retornarem para suas cidades, levavam essa chama viva que alcançava também outras pessoas. Porém, aquela mensagem pentecostal que chegou em Los Angeles, ela veio através de uma irmã metodista que era da cidade de Houston, nos Estados Unidos, e foi visitar seus parentes. E lá ela teve a experiência do poder de Deus. Desde a reforma para cá, que foi de 1517, houve alguns avivamentos. Por exemplo, na Suécia em 1858, na Inglaterra em 1740, nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra em 1854, na cidade de Murrayfield em 1892, em Kansas 1903, em Houston 1904 e 1905. Em 1906, na Rua Azusa, em um edifício de forma quadrangular, que anteriormente era um armazém de cereais, passaram a se reunir milhares de homens e mulheres sedentos da graça divina para interceder pela salvação dos pecadores e clamar por um avivamento. Todos estavam desejosos de vida abundante e de uma vida de triunfo sobre o pecado. Interessante que avivamento, ele muda, ele converte as pessoas. Nesta igreja, então, o pastor William Joseph Seymour, um afrodescendente, não era um pregador eloquente, mas tinha um coração que ardia pela pureza da obra de Deus e uma mensagem vivificada pelo Espírito Santo. Ele pregava a palavra de Deus, anunciava as promessas divinas, que é o batismo com o Espírito Santo, e voltava a sentar-se na cadeira do púlpito e colocava o rosto entre as mãos, e no decorrer de todos os cultos ele não parava de interceder e de pedir que Deus operasse de maneira extraordinária nos corações dos ouvintes. O que acontecia então é inexplicável. O poder de Deus caía sobre a congregação, a convicção das verdades divinas inundava os corações, o desejo de santidade dominava as almas, e repentinamente brotava louvores dos corações. Muitos eram batizados com o Espírito Santo, falavam em novas línguas, profetizavam e cantavam hinos espirituais. A notícia desses acontecimentos espalhou, toda a cidade foi varrida, atraindo até jornalistas seculares, enviava seus repórteres para observar, para descrever os fatos. Membros de outras igrejas, alguns por curiosidades, outro tinha desejo de receber mais graça do céu, chegava e via o fenômeno. Muitos trazia
opiniões sobre aquele fenômeno, taxando-os de fanáticos. É sempre assim, né? Sempre tem os que recebem, os que creem, os de boa mente, e tem os críticos que pecam e blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Porém, todos saíram dali convencidos de que era um movimento divino e transformavam em testemunhas, propagando o movimento pentecostal que iniciou naquela ruazinha de Los Angeles. Deus é tremendo, né? Ele não precisa dos lugares pomposos, como Jesus dizia de João Batista: o que foste ver no deserto? Um homem trajado luxuosamente? Esses estão nos palácios, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia, escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E dentro de pouco, os grandes centros urbanos americanos foi alcançado pelo movimento. Uma das cidades que mais se destacou foi a cidade de Chicago. As boas novas do avivamento chegou em quase todas as igrejas evangélicas da cidade. Claro que houve muitas oposições, né, por parte de alguns crentes, porém o avivamento, quando ele vem de Deus, ele triunfa, não tem nada que impede ele crescer e ele aumentar. E esse avivamento ele teve uma característica muito grande: o interesse despertado por evangelismo dos outros povos, né? Evangelizar, ou seja, cada um que convertia transformava-se também em um missionário. Enquanto o avivamento conquistava ali terreno, dominava a vida religiosa de Chicago, fatos de alta importância envolveram 2 jovens suecos residentes nos Estados Unidos. E eles depois tiveram as suas vidas ligadas às histórias da Assembleia de Deus no Brasil, que na cidade de South Bend, no estado de Indiana, que distava a cerca de 100 quilômetros de Chicago, morava um pastor batista que se chamava Gunnar Wingren. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o jovem originário da Suécia foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali diante da demonstração do poder divino. Ele creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, Gunnar Wingren participou de uma convenção de igrejas batistas em Chicago, e essas igrejas aceitaram o movimento pentecostal. Ali ele conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berg. Esse jovem também fora batizado com o Espírito Santo. Após uma ampla troca de informações, experiências, ideias, Daniel Berg e Gunnar Wingren descobriu que Deus estava guiando numa mesma direção, isto é, o Senhor desejava enviá-los com mensagem do Evangelho à terra distante, mas nenhum dos dois sabia exatamente para onde seriam enviados. Algum tempo depois, Daniel Berg foi visitar o pastor Wingren em South Bend. Durante aquela visita, quando participava de uma reunião de oração, o Senhor lhe falou através de uma mensagem profética que eles deveriam partir para pregar o Evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. O lugar tinha sido mencionado na profecia, Pará. Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Olha onde Deus mandou os nossos missionários, aqui para o norte, né? O nortão, Pará. Deus não mandou para a capital do Brasil, não mandou para as cidades mais famosas, mais pomposas, como São Paulo, Rio de Janeiro. Deus mandou para o Belém do Pará. E quando descobriram que era um estado do norte do Brasil,
Aqueles dois jovens missionários suecos sentiam arder em seus corações o entusiasmo e o zelo pela causa de Cristo. Eram tochas daquela mesma fogueira que começaram a arder em Chicago. A chamada divina foi confirmada quando eles se reuniram para orar nesse sentido, não uma vez, mas durante 3 dias seguidos. Sempre as grandes coisas de Deus vêm depois de uma ardente oração, uma oração persistente. E não é aquela oraçãozinha, mas é uma oração persistente. As grandes mensagens, grandes acontecimentos aconteceu depois de grandes ardor em oração, Haja vista uma das maiores mensagens pregadas há mais de 200 anos atrás por Jonathan Edwards, quando ele passou 3 dias e 3 noites de oração e jejum e pregou a mensagem poderosíssima: pecadores na mão de um Deus irado, onde houve um grande avivamento, um grande despertamento nos Estados Unidos. E agora, depois de 3 dias orando, por causa dessa chamada de fé, eles são exercitados a fé. Eles poderiam deixar tudo para trás, dar adeus aos Estados Unidos, um país rico, especialmente promissor aos pregadores do Evangelho. Era um lugar que todos queriam estar, como ainda hoje, Quantas pessoas querem estar nos Estados Unidos? Mas eles saíram para um lugar que não conhecia, desconhecido, não tinha promessa de ser sustentado por nenhuma igreja, mas tinha um coração cheio de confiança em Deus, e isso lhe proporcionava mais segurança do que qualquer promessa humana que por acaso lhes tivesse sido feita. A obra de Deus é feita assim, pela confiança em Deus, pela fé em Deus. Gunavin Daniel Berg, despedido dos irmãos de Chicago, a ordem divina era marchar para onde lhe fora designado. A igreja levantou uma coleta para auxiliar os missionários que partiram. A quantia foi entregue, só deu para comprar 2 passagens até Nova York. Quando lá chegaram, eles não sabiam como conseguiriam o dinheiro para comprar mais 2 passagens até o Pará. Porém, esse detalhe não abalou em nada, nem os deteve em Chicago à espera de mais recursos. Tinha convicção de que havia sido convocado por Deus, portanto era da total responsabilidade e especialidade de Deus fazer com que os recursos materiais existentes necessários à viagem surgissem. A primeira etapa da viagem foi iniciada com oração. Na estação da estrada de ferro, antes de embarcar para Nova York, antes os olhares da multidão ajoelharam-se, deram graça a Deus, pediram direção para a jornada e partiram para uma terra que não conhecia. Chegaram à grande metrópole Nova York, sem conhecer ninguém, sem dinheiro para continuar a viagem. Naquela cidade tudo era grande, majestoso e impressionante. O movimento nas grandes avenidas, os edifícios imponentes, mais altos do que qualquer outro no mundo, pareciam alheios à missão dos 2 viajantes. As multidões apressadas, as grandes lojas, poderiam ter causado a admiração dos 2 provincianos recém-chegados, porém, não lhe ofuscou a visão da grandeza da missão de que havia sido incumbidos. Não sabemos o que pensavam os 2 forasteiros ao contemplar o esplendor da Babel moderna. O negócio no valor de milhões de dólares era realizado naquela cidade, mas aqueles rapazes precisavam fazer uma viagem que lhe custaria $90, e eles não tinham essa importância. Certamente, entre aquele vai e vem da multidão, ele pedia ao Senhor que o socorresse e guiasse. Os 2 missionários caminhavam por uma das ruas de Nova York quando encontraram um negociante que conhecia apenas o jovem Gunnar. Na noite anterior, enquanto estavam em oração, aqueles negociantes sentiram que deveriam enviar certa quantia ao irmão Vingre. Pela manhã, aquele homem colocou a referida importância em um envelope para mandá-lo pelo correio, mas enquanto estava caminhando para executar aquela tarefa, viu os 2 enviados do Senhor surgindo em sua frente. Surpreso ao ver a maneira especial como Deus trabalhava, o comerciante contou-lhe sua experiência e entregou-lhe o envelope.
Quando o irmão Ving abriu o envelope, encontrou dentro dele $90, exatamente o preço de 2 passagens até o Pará. Quantas glórias a Deus nossos irmãos deram naquela hora, não sabemos, mas que foram muitas, disso temos certeza. Aquela oferta de $90 tinha grande significação, não só porque era suficiente para as passagens, mas também porque confirmava mais uma vez que os novos missionários estavam de fato na vontade de Deus. Não se encontravam eles empenhados em uma obra de fé. A fé tinha de ser provada para ter valor. Por isso Deus enviava $90, nem mais nem menos do que necessário, mas o suficiente. No dia 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clement, os missionários deixaram a frígida Nova York com destino à cálida Belém do Pará. As atividades missionárias do nosso irmão se iniciaram ali mesmo. A bordo do navio, entre tripulantes e passageiros, eles distribuíram folhetos e evangelhos. Falaram a palavra de Deus, testificaram a todos, claro, está que nem todos receberam a mensagem. Porém, os missionários tiveram o privilégio de ver um dos tripulantes aceitar Jesus Cristo, o qual depois foi batizado nas águas e manteria mais tarde a correspondência com os missionários. Era o primeiro fruto da missão dos 2 servos de Deus e mais uma prova de que o Senhor estava com os seus servos. No dia 19 de novembro de 1910, um dia de sol causticante dos trópicos, os 2 missionários embarcaram em Belém. Não possuíam eles amigos e conhecidos nessa cidade. Não traziam endereço de alguém que os acolhesse ou orientasse. Vinham unicamente acomodados à graça de Deus, tinha protegê-los o Deus de Abraão. Carregando as suas malas, enveredaram para uma rua, alcançaram uma praça, sentaram-se em um banco para descansar. E aí fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Oraram por um povo que lhe era desconhecido, mas que já amava, e pelo qual estava disposto a sacrificar-se. Não é fácil imaginar quais foram as primeiras impressões dos jovens missionários naquela tarde em uma praça de Belém, sentindo o sol aquecer-lhes as roupas grossas e pesadas. Naquela época, Belém não possuía muitas atrações. Além disso, foram invadidas por multidões de leprosos vindo até das nações limítrofes com o Amazonas, atraído pela notícia da descoberta de uma erva que diziam curar a terrível doença. A pobreza do povo também contrastava com o padrão de vida da outra América. O diabo aproveitou-se de tudo isso para desanimar os recém-chegados. Esse, contudo, tinha vindo por ordem do Rei dos Reis. Nada os amedrontaria nem os faria recuar. Oh, glória a Deus! Louvamos a Deus cada dia, pela vida desses missionários. Se hoje esta salvação de cunho evangelístico e de cunho pentecostal chegou até nós, até a minha vida, até a vida de milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, é graças à grande fé. Em primeiro lugar, Deus, que escolhe, que elege, que sela com seu Espírito Santo, e pelo poder de Cristo opera. O nome de Jesus opera grandiosamente. E da parte humana, podemos assim dizer, a fé, que é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, desses 2 homens de Deus. Seguindo a indicação de alguns passageiros com os quais viajaram, o missionário Gunnar Vingre, Daniel Berg, hospedaram-se num modesto hotel cuja diária completa era de R$8.000. Em uma das mesas do hotel, o irmão Ving encontrou um jornal que tinha o endereço do pastor metodista Justo Nelson. No dia seguinte, foram procurá-lo e contaram-lhe como Deus os tinha enviado como missionário para aquela cidade. Como Daniel Berg e Gunnar Ving estiveram até aquele momento ligados à Igreja Batista na América, as igrejas que aceitavam o avivamento permaneciam com o mesmo nome. Justo Nelson acompanhou a Igreja Batista em Belém e os apresentou ao responsável pelo trabalho, pastor Raimundo Nobre,
e assim os missionários passaram a morar nas dependências da igreja. Alguns dias depois, Adriano Nobre, que pertencia à igreja presbiteriana e morava nas ilhas, foi a Belém, em visita ao primo Raimundo Nobre. Este apresentou os missionários a Adriano, que imediatamente mostrou-se interessado em ajudá-los. Adriano, que falava inglês, convidou então a passar alguns meses nas ilhas. Eles aceitaram. A chegada do missionário sueco na companhia de Adriano foi uma surpresa para os moradores do rio Tajapuru. Adriano possuía várias propriedades na região. O local em que se hospedaram chamava-se Boca do Ipixuna. Os missionários ficaram maravilhados com a exuberância e as armadilhas das selvas. Eles passaram a morar no quarto de Adrião, irmão de Adriano. Adrião, que nesse tempo ainda não era crente, contou que ficaram impressionados com a vida de oração dos jovens missionários. A qualquer hora da noite que despertasse, lá estavam os jovens orando a sós com Deus em voz baixa, para não incomodar os que dormiam. Ao fim de algum tempo, os missionários voltaram a Belém e continuaram a frequentar a igreja batista. Agora já podiam falar português. Vim continuou a estudar a língua enquanto Daniel trabalhava como fundidor. Passado algum tempo, Berg começou a dedicar-se ao trabalho de copotagem. Os avivamentos nascem como resultado de oração, e aqueles que vivem nos avivamentos alimentam-se de oração. Os jovens missionários tinham o coração avivado pelo Espírito Santo e oravam de dia e de noite, oravam sem cessar. Esse fato chamou a atenção de alguns membros da igreja, que passaram a censurá-los, considerando-os fanáticos por dedicarem tanto tempo à oração. Mas isso não os abalou. Com desenvoltura e eloquência, continuaram a pregar a salvação em Jesus Cristo. Jesus e o batismo com o Espírito Santo, sempre alicerçado nas Escrituras. Não é um movimento fora da Bíblia, é um movimento alicerçado na palavra, no Evangelho, no Atos dos Apóstolos. Todavia, como resultado daquelas orações, alguns membros daquela igreja batista creram nas verdades do Evangelho, completo que os missionários anunciavam. Os primeiros a declarar publicamente sua crença nas promessas divinas foram as irmãs Celina Buquerque e Maria Nazaré. Elas não somente creram, mas resolveram permanecer em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, conforme o que registra Atos 2:39. Numa quinta-feira, a 1h da manhã de 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, Celina de Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo. Após o batismo daquela irmã, começaria a luta acirrada contra uma verdade doutrinária tão bem documentada nas Sagradas Escrituras. A atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Logo que amanheceu, a irmã Nazaré apressou-se em ir à casa de José Batista de Carvalho, na Avenida São Jerônimo, 224, para contar as boas novas de que Celina Albuquerque recebera a promessa. Na casa de José Batista achava-se reunido vários irmãos, entre eles Manuel Rodrigues, que até então era diácono da igreja batista. Mais tarde o irmão Manuel testemunharia: foi naquele momento que passei a crer no batismo do Espírito Santo. O acontecimento recebeu imediata divulgação. Na igreja batista alguns creram, porém outros não se predispuseram sequer compreender a doutrina do Espírito Santo. Portanto, dois partidos estavam criados. Durante o culto realizado na noite daquele mesmo dia, o ambiente antes só dedicado a louvores a Deus e a pregação de sua palavra foi transformado em um verdadeiro campo de batalha, com muitas disputas de pontos de vista e duelos de palavras. Alguns crentes aferrados a um tradicionalismo sem qualquer base bíblica ameaçavam exatamente punir, castigar ou desprezar os partidários da doutrina que tanto caracterizava a igreja primitiva e os grandes avivamentos que se sucederam. Após o culto, vários irmãos resolveram ir à casa da irmã Celina para verificar pessoalmente o que estava acontecendo. Entre aqueles que foram à rua Siqueira Mendes, encontra-se José Plácido da Costa, Antônio Marcondes Garcia, esposa, Antônio Rodrigues e Raimundo Nobre. E no dia 10 de junho a igreja estava em efervescência. Ninguém faltou. A irmã Celina, que fora batizada com o Espírito Santo, compareceu, porém não lhe permitiram que dirigisse a classe de escola dominical, conforme vinha fazendo ultimamente.
O irmão José Plácido da Costa, conquanto superintendente desta, nada pôde fazer a respeito. A igreja ainda não tinha pastor. Foi então que Raimundo Nobre, sem qualquer autoridade legal, convocou a igreja para reunir-se extraordinariamente no dia 12. Neste dia, Raimundo Nobre apoderou-se do púlpito e atacou os partidários do movimento pentecostal. O grupo atacado reagiu como outrora reagiriam os discípulos quando ameaçados pelo Sinédrio. E lá estava a irmã Celina exaltando a Cristo em línguas estranhas. Não havia mais o que discutir. As posições estavam definidas. Neste momento, Raimundo Nobre, de forma arbitrária, propôs que ficasse de pé todos aqueles que aceitariam a doutrina do Espírito Santo. A maioria pôs-se de pé. Imediatamente, Raimundo Nobre propôs à minoria que excluísse a maioria. Não poderia haver ilegalidade mais flagrante. Os membros atingidos, porém, não se atemorizaram. O irmão Manuel Rodrigues levantou-se e ousadamente leu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 39, onde claramente está escrito: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. O irmão Plácido também se levantou e leu em 2 Coríntios 6, 17 e 18. A seguir, os rebeldes oraram e de mãos erguidas, dando glória ao Cristo amado, abandonaram o local. Para conhecimento da posteridade, registrar aqui os nomes do que arbitrariamente foram excluídos daquela igreja batista por haverem recebido a fé apostólica do batismo com o Espírito Santo: Celina e seu marido Henrique de Albuquerque, Maria Nazaré, José Plácido, Piedade e Prazer das Costas, estas respectivamente esposa e filha daquele, Manuel Maria Rodrigues, esposa, Jerusa Rodrigues, Emília Dias Rodrigues, Manuel Dias Rodrigues, João Domingues, Joaquim Silva, Bem-vindo Silva, Teresa Silva de Jesus e Isabel Silva, respectivamente esposa e filhos, José Batista de Carvalho e esposa Maria José de Carvalho, Antônio Mendes Garcia. Dessa lista, 17 eram membros, outros menores de idade. Após os empolgantes acontecimentos que duraram exatamente 10 dias, o pequeno grupo, no dia 18 de junho de 1911, convidou Daniel Berg Gunavinho e comparecer à rua Siqueira Mendes, 67, em Belém, com essas 17 pessoas expulsas arbitrariamente da Igreja Batista. Fundava-se a Assembleia de Deus, que nas décadas seguintes causaria admiração e espanto ao mundo inteiro pela pujança de seu crescimento. Em tudo isso pode-se contar, ou melhor, pode-se notar a mão de Deus, operando através de homens e mulheres humildes. Como se vê, esta obra não pertence a homem algum, mas a Deus somente. A nova igreja estava livre para evangelizar e ousadamente anunciava a salvação, a cura divina, o batismo com o Espírito Santo e a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Estavam todos cheios do poder de Deus em resposta às suas orações. O Senhor operava sinais e maravilhas, vivificando cada testemunho e sermão. O Espírito Santo convencia os mais vil pecadores, Os acontecimentos que culminaram com a fundação da Assembleia de Deus repercutiram profundamente entre as várias denominações evangélicas. Porém, o que sacudiu mais fortemente os chamados crentes históricos foi a atividade e o zelo dos membros da igreja recém-formada. O medo de que a Assembleia de Deus viesse a absorver as demais denominações fez com que esse se unisse para combater o movimento pentecostal. Aliás, não foi exatamente isso que aconteceu nos dias da igreja primitiva? Judeus de todos os matizes uniram-se para combater o cristianismo, mas nada puderam fazer, pois era o reino de Deus que estava em ação. E no ano de 1911, a história repetiu-se na cidade de Belém. Alguns ingênuos dispuseram-se a combater o movimento pentecostal em seu nascedouro. Para alcançarem esse intento, não escolhiam os meios: calúnias, intrigas, delação e até agressão física. Tudo era válido, tudo era usado contra a igreja que acabara de iniciar suas atividades. Chegaram inclusive a levar aos jornais a denúncia de que os pentecostais eram uma seita perigosa, tendo como prática o exorcismo. Enfim, alarmaram a população. Recebendo um violento artigo contra a Assembleia de Deus, a Folha do Norte, antes de o publicar, enviou um repórter disfarçado
para verificar o que realmente acontecia nos cultos pentecostais. O repórter, para causar sensação, endossou os termos do artigo, cujo único objetivo era desmoralizar o trabalho do Senhor. A matéria, todavia, acabou por atrair numerosas pessoas para o culto da nova igreja. Não poderiam haver propaganda melhor. Por fim, o citado repórter resolveu agir com imparcialidade, como se requer de um profissional de imprensa. E aqui estão as suas reais impressões acerca dos cultos promovidos pela Assembleia de Deus. Nunca vi uma reunião tão cheia de fé, fervor, sinceridade e alegria entre os crentes. Essa confissão repercutiu como dinamite entre as denominações históricas. Daí em diante todos queriam ver o que estava acontecendo. Iam, viam, ficavam e confessavam que Deus realmente estava operando entre os pentecostais. Vendo que a calúnia não surtiria os efeitos esperados, o adversário resolveu usar outra arma, a violência. De repente, as casas onde os irmãos se reuniram passaram a ser apedrejadas, e esses, embora não molestassem a ninguém e fossem cidadãos exemplares, começaram a ser gratuitamente insultados, mas nada conseguiam deter o ímpeto do movimento pentecostal. Amém. Eu vou parar por aqui, a história ela segue adiante, mas eu creio que estes 31 minutos e alguns segundos vai ajudar a contar um pouco da nossa história.